Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos crimes mais comuns e, ao mesmo tempo, cheio de detalhes do nosso Código Penal, o crime de furto. Vamos entender juntos como a lei define esse ato, desde a sua forma mais simples até as versões mais graves e, claro, as mais tecnológicas. Para a gente já começar a pensar, lança uma pergunta. Pegar uma carteira caída na rua e invadir uma conta de banco pela internet, pro direito, dá no mesmo? Bom, a resposta rápida é não. Apesar da ideia ser parecida, que é pegar o que é de outra pessoa, a lei olha para cada ato de um jeito bem diferente e a punição também muda. Certo, vamos aprofundar nisso. Para a gente não se perder, organizamos nossa conversa em 5 partes. Primeiro, vamos entender o básico. O que é furto? Depois, vamos ver o que pode aumentar ou diminuir a pena. Em seguida, a gente mergulha nos casos mais sérios de furto qualificado, explora o mundo do furto digital e, para fechar, analisamos um caso bem específico, o furto de coisa comum. Tudo começa aqui, na fundação. Para entender todas as outras variações, a gente precisa primeiro dominar o conceito principal, que está lá no artigo 155 do Código Penal. Essa frase pessoal é o coração do crime de furto. Vamos quebrar ela em partes. Subtrair significa simplesmente tirar, pegar algo sem a permissão do dono. Coisa alheia é qualquer bem que pertença a outra pessoa, não a quem está pegando. Imóvel é tudo aquilo que dá para carregar de um lugar para o outro. Isso vai desde um celular, uma bicicleta, até energia elétrica, viu? A lei considera energia como um bem móvel para esse efeito. Essa é a forma mais básica do crime, o que a gente chama de furto simples. É a ação pura de pegar o bem de alguém, sem usar de violência, sem nenhuma outra complicação. E a pena para esse ato é o nosso ponto de partida, a nossa base. Reclusão de 1 a 4 anos e também uma multa. Mas, olha, a lei não é uma ciência exata e inflexível. O contexto em que o crime acontece pode mudar completamente a história. Vamos ver agora como a hora do dia ou até o valor do objeto podem alterar a punição, para mais ou para menos. Aqui, a gente vê a balança da justiça funcionando na prática. De um lado, se o furto acontece durante a noite, no período de repouso, a lei entende que a vítima está mais vulnerável. Por isso, a pena aumenta em 1/3. Do outro lado, temos o oposto. Se quem cometeu o crime não tem antecedentes, ou seja, é primário, e o objeto furtado é de pequeno valor, a lei permite uma pena bem mais leve. É o chamado furto privilegiado, que pode resultar até mesmo só no pagamento de uma multa. Agora, a gente entra num território mais pesado, o furto qualificado. Aqui, a questão não é só o que foi levado, mas principalmente como foi levado. O jeito que o criminoso age mostra uma ousadia, uma periculosidade maior, e a lei responde a isso com penas bem mais duras. E o salto na punição é bem grande. A pena base, que era de 1 a 4 anos no furto simples, agora pula para 2 a 8 anos de reclusão. Esse aumento já deixa claro que a gente está falando de atitudes que a sociedade vê como muito mais graves. E aqui estão os exemplos clássicos. O primeiro, destruir um obstáculo. É, por exemplo, quebrar uma janela para entrar numa casa. O segundo, abuso de confiança. Imagine um funcionário que furta a empresa. Ele traiu a confiança que foi depositada nele. O terceiro é usar uma chave falsa, uma micha, o que mostra mais planejamento. E o quarto, quando o crime é feito por 2 ou mais pessoas, o que torna a ação mais fácil e intimidadora para a vítima. Mas a lei não parou no tempo, ela foi se atualizando. Furtar um carro e cruzar a fronteira do estado, por exemplo, é mais grave porque dificulta muito a recuperação. O furto de gado, o famoso abigeato, causa um prejuízo gigantesco no campo. Levar fios de um poste não prejudica só a companhia elétrica. Deixa um bairro inteiro sem luz, sem internet e, claro, o uso de explosivos. Esse aí representa um perigo extremo, não só para o patrimônio, mas para a vida das pessoas. Por isso, a lei é super rigorosa. A pena para quem furta usando explosivos ou para quem furta os próprios explosivos é a mais alta de todas, de 4 a 10 anos de reclusão. O crime evolui junto com a sociedade, e o furto não ficou para trás. O mundo ficou digital, e os crimes também. Vamos ver como a lei se adaptou para lidar com os furtos na era da internet. E aqui está a resposta da lei aos crimes cibernéticos. Isso inclui de tudo, desde o phishing, sabe aquela mensagem falsa para roubar seus dados, até o uso de vírus e malwares para invadir sistemas e desviar dinheiro. A lei é clara. Se o crime foi feito por um meio eletrônico, a gente está falando de um tipo específico de furto qualificado.
E a punição mostra que isso é levado muito a sério. Pena de 4 a 8 anos de reclusão. O recado aqui é que furto digital não é um crime menor. Para a lei, ele é tão grave, ou até mais, do que muitas das formas de furto físico que a gente acabou de ver. E ainda tem mais. Existem agravantes próprios para o crime digital. Se o criminoso usa um servidor fora do Brasil para dificultar o rastreamento, a pena aumenta. E, algo muito importante, se a vítima é uma pessoa idosa ou vulnerável, a pena pode aumentar bastante, chegando até a dobrar. É uma forma da lei proteger quem tem mais dificuldade de se defender nesse ambiente digital. E para a gente fechar, vamos dar uma olhada numa situação bem particular que está lá no artigo 156. O que acontece quando o furto é, digamos, dentro de casa, entre pessoas que são donas da mesma coisa, como sócios ou herdeiros? A lei chama isso de furto de coisa comum. A ideia é a seguinte: mesmo que uma pessoa seja dona de uma parte do bem, ela não pode simplesmente ir lá e pegar tudo do outro sócio que está com a posse legal naquele momento. Reparem como a pena aqui é muito mais leve. É detenção, não reclusão ou só uma multa. Isso acontece porque o agente, no fundo, já tem um certo direito sobre aquela coisa. Mas tem uma exceção muito inteligente aqui. Se o bem for algo que pode ser substituído, como por exemplo sacas de café num armazém, e o sócio pega só a quantidade que corresponde à parte dele, a lei diz que não há crime. É uma regra de bom senso para evitar que o direito penal se meta em pequenas disputas entre sócios. Depois de ver tudo isso, a gente se pergunta por que a lei é tão cheia de detalhes? A resposta é simples: a busca por uma justiça mais precisa, mais adequada a cada caso. Resumindo o que a gente viu, a lei não coloca todo furto no mesmo saco. O método usado, o contexto, o tipo de bem, a vulnerabilidade da vítima, tudo isso importa. Vimos que o furto qualificado tem penas muito mais severas e que a legislação correu para alcançar os crimes digitais. Fica claro que, no direito penal, as circunstâncias definem a gravidade do crime. E, para encerrar, fica uma provocação para o futuro. Hoje, a lei já se esticou para considerar energia e dados como coisa móvel. Mas e amanhã? Com o boom das criptomoedas, dos NFTs, de ativos que só existem no mundo digital, como a lei vai continuar a definir o que é uma coisa alheia móvel? O conceito de propriedade não para de mudar, e o direito vai ter que continuar se adaptando para não ficar para trás.